Fluminense tem 2 jogadores na mira do futebol europeu e propostas podem chegar ainda nessa janela de transferência. A gente vai falar um pouco sobre isso, vai comentar também sobre a lesão do zagueiro Inácio. Os exames foram realizados, o Fluminense já se manifestou de maneira oficial. Também tem jogador do Sub-20 passando por cirurgia para se recuperar de lesão. Muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada e depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. O Fluminense tem 2 jogadores na mira do futebol europeu e propostas podem chegar ainda nessa janela de transferências. Eu quero começar falando da situação do camisa 5 tricolor, o volante Facundo Bernal. Isso porque o seu empresário, o Pablo Betancur, ele deu uma entrevista ao El Espectador Deportes e falou sobre a situação do volante no Fluminense e, de acordo com ele, existe uma proposta já em sua mão. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração do empresário. Ele disse o seguinte: meu trabalho é gerar as propostas, depois os clubes aceitam ou não. Não vai ser fácil porque ele tem 21 anos e já é titular. Fez um bom Mundial, mesmo após 2 meses lesionado e sem rodagem. Mas vou falar com meu homônimo, Bittencourt. Então tá aí a declaração do Pablo Betancur, né? Fala que vai conversar com o Mário Bittencourt e ele deixa claro, o trabalho dele é receber essas propostas pelos seus atletas, no caso o Facundo Bernal é um deles, e repassar ao clube. Aqui eu quero falar algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, mesma coisa que eu disse na situação do Narciso Algamiz, empresário do Kevin Serna. Eu acho muito curioso, né? Mais um empresário, né, da América do Sul, sem ser do Brasil, aparecendo e falando abertamente sobre negociações em programas de TV, de rádio, de YouTube, né? Algo que, assim, aqui no Brasil não é muito comum. Se a gente pensar aqui nos principais empresários que a gente conhece, pensa aí, Eduardo Duran, Bertolucci, André Cury, você não vê esses caras indo pro, sei lá, no Globo Esporte ou no, sei lá, qualquer lugar aí para dar uma entrevista e falar, pô, não, meu jogador tá com proposta de tal lugar. A única vez que eu lembro de ver uma parada dessa, assim, mais recentemente, foi o empresário do John Arias, o Gianfranco Petroziello, quando rolou aquela situação da recusa do Fluminense para vender o John Arias lá pro Galatasaray, ele apareceu falando sobre essa recusa. Mas aparecer falando de propostas chegando e tudo mais, não é algo muito comum, né? Mas aparentemente, né, o empresário do Serna fez, agora o empresário do Bernal também está fazendo. A gente lembra, né, que teve algumas informações, já saíram há alguns meses ali, de clubes europeus de fato de olho, né, no Facundo Bernal, e que o Mundial de Clubes poderia ser uma oportunidade, de fato. O empresário lembra bem, ele se recuperou e teve boas participações, foi titular ali contra a Inter, contra o Al Hilal e contra o Chelsea também, né, um jogador então conseguiu ali algum destaque. E o Bernal, ele tem um perfil de jogador que o futebol europeu a gente sabe que gosta muito, né? Um jogador de altura, força, a gente sabe sair jogando com os pés. Então, assim, é o tipo de jogador que realmente, assim, não me surpreende nem um pouco o futebol europeu se interessar. Me surpreende, na verdade, pelo pouco tempo que ele teve aqui no Fluminense, né? Ele agora que tá começando a se firmar, e assim, agora é num curto período mesmo, né? Do Mundial pra cá, porque antes ele tava machucado e não era titular, jogava uma partida ou outra ali, ia ganhando as oportunidades. Então agora ele tá começando a ter um pouco mais essa rodagem no Fluminense. De acordo com o seu empresário, já existe uma proposta que vai ser levada ao tricolor. Cabe ver, né, se o Fluminense vai ou não aceitar essa proposta pelo Facundo Bernal. Acho que, assim, seria danoso para o Fluminense, porque na minha visão, a gente tem hoje 4 volantes, Bernal, Martinelli, Nonato e Hércules. Na maior parte das vezes, o Renato Gaúcho usa 3 volantes como titular, então a gente tem 4 jogadores para 3 posições. Então, ao meu ver, mantendo todo mundo, o Fluminense já tem que ir ao mercado contratar volante para pelo menos ter como peça ali no elenco. Se perde o Bernal, a necessidade aumenta ainda mais, né? Precisa contratar mais de um volante. A gente está vendo demora do Fluminense, lentidão nesse mercado da bola. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o Pablo Betancur, que é empresário do Facundo Bernal, diz que existem propostas já na mesa pelo jogador de 21 anos, o camisa 5 do Flusão.
E tem um outro jogador do Fluminense, também volante, que saiu agora uma informação de que também está na mira do futebol europeu. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente se amarra em saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança, a galera chega junto, comenta e sempre que a gente pode a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais, pro Assis de Manaus, lá no Amazonas, pro Matheus Gomes de Santa Juliana, em Minas Gerais, e pro Alexandre de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Se você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Vamos falar dessa informação que quem traz pra gente é o jornalista Pete O'Rourke. Não sei que se fala assim o nome dele, tá, gente? Peço perdão. Esse nome aqui acho que meio irlandês, né? Esse O'Rourke é um nome meio irlandês, não é o meu forte, mas ele é do portal Football Inside e, de acordo com ele, o Matheus Martinelli, volante do Fluminense, entrou na mira de clubes da Premier League. O jornalista não revelou quais clubes seriam, mas, de acordo com ele, 4 clubes do futebol inglês estão observando a situação do volante tricolor. O Martinelli é um jogador que fez um ótimo Mundial de Clubes, vem se destacando, é um jogador de 23 anos, tem passaporte italiano, que poderia facilitar uma transferência dele para o futebol europeu. A matéria que ele publica, ele fala sobre esse interesse dos clubes ingleses no Martinelli, ele fala também da saída do John Arias para o Wolverhampton, e também do interesse do Fluminense no Richarlison, né? O Fluminense é um dos clubes interessados no Richarlison, deve sair do Tottenham, mas que, enfim, não tem negociações ainda, e eles falam, né, do post que o Richarlison fez pro aniversário do Fluminense, dando parabéns. Ele interpretou como uma dica de que o Richarlison poderia estar voltando para cá. Eu acho que não é o caso não, tá, gente? Mas voltando a falar do Martinelli, essa é a informação, né, de que tem 4 clubes da Premier League observando a situação do jogador e poderia pintar uma proposta oficial por ele ainda nessa janela de transferências. Vale lembrar que o nosso amigo Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, trouxe a informação de que a Roma da Itália tinha no Martinelli uma das possibilidades de plano B, caso a negociação com o volante colombiano do Palmeiras, Richard Rios, fracassasse. Naquela altura, o Palmeiras estava pedindo 30 milhões de euros pelo volante, a Roma queria pagar 25 mais 5 em bônus, o Palmeiras queria 30 fixos. No final das contas, o Benfica veio e pagou os 30 que o Palmeiras quis e levou o Richard Rios. Então a negociação com a Roma não foi para frente. Então existe sim essa possibilidade, confirmando a informação do Thiago Ferreira, que a Roma vem atrás do Martinelli. Então seria mais um clube aí europeu de olho no nosso camisa 8. A gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. A informação que a gente tem aqui nesse momento, ainda não existe nenhuma proposta oficial na mesa do Fluminense, mas é um jogador até pelo campeonato mundial de clubes muito bom que ele fez, né? Meteu gol contra o Al Hilal, jogou muito bem praticamente todos os jogos ali em que esteve em campo. É um jogador que está atraindo bastante interesse do futebol da Europa. Quero falar um pouquinho agora sobre 2 notícias negativas, 2 situações de lesão no Fluminense. Vou começar falando do Sub-20 tricolor, porque o atacante Enzo Munerato, que é nascido em 2005, está no seu último ano de categoria de base, acabou passando por uma cirurgia. Ele teve uma lesão ali após, né, ali no mês de junho. O último jogo que ele fez foi contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão Sub-20, teve uma lesão, ficou um tempo parado, chegou a tentar retornar aos gramados, aos treinos, mas novamente não conseguiu, né, ter essa recuperação plena e precisou passar por uma cirurgia. Ele fez uma publicação nas suas redes sociais falando sobre essa cirurgia, agradecendo a Deus porque deu tudo certo, mais uma etapa. Então a gente deseja toda a sorte do mundo pro Enzo aí nessa recuperação dele. Vale lembrar, o time Sub-20 tricolor acabou sendo eliminado na primeira fase do Brasileirão da categoria. São 20 times, jogam um turno, os 8 primeiros passam para a próxima fase. O Fluminense acabou sendo derrotado para o Palmeiras ontem, não só no profissional, né? Perdeu o Palmeiras no profissional e no Sub-20 também, e não conseguiu a classificação para a próxima fase da competição, apesar, né, de ter puxado Riquelme Felipe, Isaac e Wallace Davi para reforçarem essa equipe. Aliás, o jogo foi 3-2 e os gols foram justamente de Riquelme e Isaac.
o Fluminense acabou não conseguindo a classificação para a próxima fase ali no Sub-20. Enfim, voltando a falar sobre o Enzo, toda a sorte do mundo para ele aí nessa recuperação dessa lesão. Outra informação de lesão que o Fluminense já confirmou de maneira oficial é sobre o zagueiro Inácio. No jogo de ontem contra o Palmeiras, ele acabou deixando o campo, chorando bastante, sentindo dores, até conseguiu sair caminhando, mas estava sentindo bastante dores ali após uma pancada. A gente trouxe no vídeo de mais cedo que ele passaria por exames nessa quinta-feira. Os exames já foram feitos e o Fluminense informou de maneira oficial o boletim clínico do zagueiro. De acordo com o próprio Fluminense, após sentir dores na partida contra o Palmeiras, o Inácio passou por exames hoje, quinta-feira, e nele foi identificada uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito. Essa lesão é grau 2, com uma previsão de tratamento para 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio aí de fora o Inácio no Fluminense. Não foi nenhuma ruptura de ligamento e tudo mais, poderia ser algo muito mais grave, foi apenas uma lesão ali, um estiramento, né, no ligamento colateral medial. Mas é uma situação delicada, né, do nosso zagueiro. Eu falei até no vídeo de mais cedo, a gente comentou um pouquinho da situação do Kurtzuma, que é um zagueiro francês, que passou pelo Chelsea, Premier League, estava na Arábia e quer jogar no futebol brasileiro. Eu falei que achava que era uma boa contratação para o Fluminense. Não assistiu esse vídeo? Assiste aí, tá aí no canal o vídeo de hoje mais cedo. E eu falei, cara, o Fluminense hoje precisa urgentemente de reforço para a zaga, tá? Eu interpreto dessa maneira, porque o Renato frequentemente usa 3 zagueiros. Quando ele usa 3 zagueiros, é Thiago Silva, Freitas e Inácio titulares juntos. Fora esses 3, as nossas outras 2 opções de zaga que a gente tem, são 5 no total, é Manuel e Thiago Santos. Eu não confio em nenhum dos 2, tá? O Manuel tá muito mal, o Thiago Santos também tá muito mal. São 2 jogadores que, assim, com todo respeito, acho que fazem hora extra no Fluminense. Então, já achava que o Fluminense, com todo mundo disponível, precisa de reforço para posição, ainda mais porque o Renato frequentemente usa 3 zagueiros. Agora, com o Inácio fora, 6 semanas fora, beleza, 6 semanas pode não ser tanta coisa, não é uma perda de temporada. Mas são aí 1 mês e meio que o Fluminense não vai contar com jogadores, né? Tem toda a questão da recuperação, né? 6 semanas para ele voltar a conseguir, enfim, tá em campo e tudo mais, mas tem que recuperar ritmo de jogo, forma física, etc e tal. Então, assim, não é uma coisa do dia pra noite, a gente vai perder o cara aí por um tempinho. Então o Fluminense precisa urgentemente contratar reforços para a zaga. Pode não ser o Zumar, mas o Fluminense tem que trazer alguém para essa posição. Eu diria até que tem que trazer uns 2 zagueiros para encorpar esse elenco, muito porque o Renato gosta de usar uma formação com 3 zagueiros em determinados cenários. Então a gente precisa ter opções naquele setor ali. A gente sabe que o Thiago Silva, por mais que seja o melhor zagueiro da América do Sul com sobras, talvez até o melhor zagueiro do mundo, ele, por conta da idade, não consegue jogar todos os jogos. Então a gente precisa ter opções de banco de reservas para rodar. Imagina, nessas 6 semanas aí, precisou poupar o Thiago Silva em algum momento. Vai jogar com Freitas e Thiago Santos na zaga? É filme de terror total, né, gente? Filme de terror total. Então, assim, a urgência de contratação para essa posição acho que fica cada vez mais nítida com a lesão do Inácio, com esse problema no ligamento colateral medial. Estiramento aí, né, grau 2, vai ficar 6 semanas de fora. Quero saber de você, torcedor tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. O que você acha dessa situação? Concorda comigo que o Fluminense precisa de um reforço para a defesa? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.